Bom dia meninos, bom dia meninas. Vamos lá para a nossa aula de geografia? Isso mesmo, hoje nós teremos aula de geografia, a nossa primeira aula do nosso segundo bimestre e a partir de agora, vida nova, né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que você vai assistir a aula todos os dias, direitinho, acompanhar sem passar a aula correndo para frente, né? Acompanhar o passo a passo da aula, fazer todas as atividades e enviar todas as fotos. Na hora que você for fazer suas atividades, com muito capricho, letra bonita, margem no caderno, início de frase letra maiúscula, prestar bastante atenção nas palavras que estão escrevendo, né, para não escrever palavras erradas, e é exatamente isso que eu quero agora a partir do segundo bimestre. É claro que lá no primeiro bimestre a gente estava num período de adaptação, né, mas agora vocês já estão entendendo direitinho como é que tem que ser, não tem? Não estão? Desculpa. Então, a partir de agora, vamos fazer tudo bem caprichado, né? Prestar bastante atenção para que na hora das avaliações você tenha um resultado bem bacana, tá? Com todas as atividades entregues e a prova oral, tá bom? Então tá, eu quero que você pegue o seu livro de geografia, deixa eu pegar o meu aqui, a gente tá num cenário diferente aqui hoje, né? Livro de geografia, quarto ano, tá? E eu quero que vocês abram aí no livro de vocês, na página, deixa eu checar aqui direitinho, na página 16. Hoje nós vamos falar sobre a organização política do nosso país, né? Brasil, isso mesmo. Como que o nosso país, ele se organiza politicamente? Você já pensou sobre isso? Não? Então vamos lá descobrir tudo sobre a organização política do nosso país, tá certo? Antes de iniciar no livro, eu tenho algumas coisinhas aqui que eu quero falar e mostrar para vocês. Deixa eu colocar essa barrinha aqui no cantinho, ok? E aí, eu preciso também, além do seu livro, que você pegue o seu caderno de geografia. Deixa ele aí no cantinho que a gente vai utilizá-lo também, certo? Então vamos lá? Então, você sabe que a organização política do nosso país, ela se dá por meio de quê mesmo? 3 poderes, isso mesmo, né? Nós temos 3 poderes no nosso país. Quais são eles? Executivo, legislativo e o poder judiciário. São 3 os poderes. Mas por que existe 3 poderes no nosso país? Será que todo o país é assim? Ou será que é só no Brasil? Vamos descobrir? Então tá. Primeiramente, eu trouxe para vocês aqui um mapa, né, do nosso país. Vocês conhecem o mapa do nosso país e vocês sabem que o nosso país ele é dividido em quê? Em estados. Estados é cada parte desse país aqui. E são quantos estados que nós temos? 26 estados, né? São estados. Esses estados, eles são independentes? Não, né? Não são independentes. Tem país que possui estados independentes, né? O Brasil, ele não tem na sua estrutura, né, países independentes. Mas vamos lá? Vamos começar lá do inicinho para você entender direitinho. O nosso país, ele é uma república federativa. O que é uma república federativa? República, ela diz respeito à forma de governo, né? Qual que é a forma que o nosso país é governada? Você sabia que a gente tem algumas formas, né, de governar um país? A gente pode governar um país através da república, através da monarquia, né? E o que é uma república? A república é um meio pelo qual a população, o povo, vota e escolhe os seus representantes. Quando a gente vai lá votar para presidente, para governador, para prefeito, a gente está exercendo o nosso direito de voto, o nosso direito de escolher os nossos governantes. Então, a República Federativa, esse nome República, ele diz exatamente que
o nosso país, ele é governado pela escolha do nosso povo, né? O governante, ele está ali, né? Ele é escolhido pela população daquele país. Então, é por isso que a república é uma forma de governo. Na monarquia acontece desse jeito? Não. Na monarquia, a população ela não escolhe os seus governantes. A monarquia são aqueles países que possuem rei, rainha. Você pensa, mas ainda existe isso? Rei, rainha? Eu pensei que isso nem existia mais. Existe. Alguns países ainda têm essa forma de governo, que é a monarquia. A gente tem um exemplo da Inglaterra. Lá na Inglaterra, nós temos uma rainha lá. Isso mesmo, a rainha Elizabeth. E tem os seus herdeiros aí na linha de sucessão, ou seja, depois que a rainha morrer, a gente tem a próxima pessoa que irá governar aquele país por meio da monarquia. Então, o povo tem direito de escolher os seus representantes lá na Inglaterra? Não. Quem vai governar depois da rainha Elizabeth será aquele que está lá, o príncipe, né? No caso agora seria o príncipe Charles, que está na linha de sucessão. Entendeu? Então, aqui não, aqui é diferente. Aqui nós não temos nem rei, nós não temos rainha, e quando vence o mandato do nosso presidente, a gente tem a possibilidade de escolher um novo presidente ou reeleger aquele presidente que já está. Ele pode ser reeleito por uma vez, tá bom? Então vamos lá, vamos por parte, né? Porque tá tendo muita informação e talvez você não consiga absorver tudo. Então vamos esse nome aqui: República Federativa do Brasil. O nome República você já sabe, então, que é a forma de governo, né? E o que significa federativa? Federativa significa que o nosso país ele é composto por estados. A gente sabe disso, eu acabei de falar, não é isso? Quantos estados nós temos? 26 estados, né? Quais são esses estados? Aí você já sabe, né? A gente tem o estado de São Paulo, o estado do Rio, Minas Gerais, que mais? Goiás, Pará, a gente tem o Amazonas, aí vai, a gente tem 26 estados, né? Que você já conhece. Então, o que quer dizer? O que quer dizer federativa? Federativa quer dizer que o Brasil ele é composto por estados, né? E esses estados, eles não são independentes, mas eles possuem autonomia política. O que é essa autonomia política? Eles têm o direito de eleger o governador, né? Para gerir, ou seja, para administrar aquele estado. Então, ele tem uma autonomia política, né? O governador, para administrar o estado. Aqui no nosso estado de Goiás, quem é o nosso governador aqui no momento? Ronaldo Caiado, muito bem. O Ronaldo Caiado, nesse momento, ele é o nosso governador. E como governador, ele é responsável por administrar o nosso estado de Goiás. Isso mesmo, ele toma conta não só de Goiânia, ele toma conta do nosso estado todo, né? De todo o estado de Goiás, que compõe as cidades do interior, Rio Verde, Goianira, Jataí, Palmeiras, são todas essas cidades aí do estado de Goiás, tem muitas outras, né? Então, o Ronaldo Caiado, que é o nosso governador no momento, eu falo no momento porque a gente vai ter uma nova oportunidade para eleger um novo governador, se assim quisermos, ou de manter o próprio Ronaldo Caiado através de uma reeleição, né? Se ele quiser se reeleger, ele vai se candidatar novamente e aí nós vamos ter a oportunidade de votar novamente no Ronaldo Caiado e ele continuar, né, por mais 4 anos. Aí ele pode de novo? Não, aí ele não vai poder de novo. Ele só pode ser reeleito por uma vez, uma única vez, certo? Então, quer dizer, federativa quer dizer que o nosso país, ele é dividido por estados que possuem autonomia política. E essa autonomia política, ela é garantida por lei,
tá bom? Então, o governador, ele tem uma certa autonomia, né, para gerir, para administrar o nosso estado. É claro, igual eu falei no início, que o nosso estado, ele não é independente, né? Ele não pode, ele não está fora, né, da nossa federação, que é o Brasil. Ele não está fora disso. Ele é um estado que integra, né, o Brasil, entendeu? Então tá bom. Então quando eu falo que é uma república, eu sei que é uma forma de governo, né? Que é a forma que eu posso votar e eleger o meu governante. Federativa, porque o nosso país é dividido em estados e o Brasil é a denominação do nosso país, né? É o nome do nosso país. O nosso país chama Brasil, é a nossa denominação, tá certo? Então tá bom. Vamos para o nosso próximo slide? Ok. Então vamos falar um pouquinho de estado. Eu falei aqui estado. O Brasil, ele é dividido em vários estados, né? Quando eu falei estado, naquele momento, ele quer dizer o estado que é a divisão interna do nosso país, os 26 estados. Mas quando eu falo de estado com letra maiúscula, estado com letra maiúscula, a gente vai saber que estado é uma instituição organizada politicamente, socialmente e juridicamente, né? E é um território definido. O estado aqui é o estado Brasil, tá? Não é o estado de Goiás, não é o estado do Pará, não é o estado de Minas Gerais, não. Aqui nós temos o estado com letra maiúscula. Quando a gente fala de estado, a gente fala do Brasil na sua totalidade, tá certo? Então vamos ler a definição de estado? Ó, estado é uma instituição organizada política, social e juridicamente. Ocupa um território definido e, na maioria das vezes, sua lei maior é uma constituição escrita. É o caso do nosso país? Sim, nós temos uma constituição, né? Que ela foi, a última edição dela foi em 1988, né? Então, tudo aquilo o que pode, o que não pode, todas as leis, todo o ordenamento jurídico supremo, ele está na Constituição, tá certo? É claro que nós temos outras leis, né? Nós temos leis aí penais, nós temos leis civis, nós temos códigos diversos, né? Código Penal, Código Civil, Código do Consumidor, que você já deve ter escutado aí. Mas a lei suprema que garante, né, a eficácia ou a funcionalidade dos outros sistemas, do sistema penal, do sistema civil, ele é autorizado por uma lei maior, que é a nossa Constituição da República. Então, o nosso estado, quando eu falo estado agora é com letra E maiúscula, que é o Brasil, o nosso estado, ele é organizado ou ele é regido por uma Constituição, né? E a nossa Constituição, ela é escrita, tá bom? Ela é escrita. Então, vamos lá. Aí nós temos aqui uma instituição, o Estado é uma instituição organizada política, social e juridicamente. Ocupa um território definido e, na maioria das vezes, sua lei maior é uma Constituição escrita. É dirigido por um governo soberano, reconhecido interno e externamente, sendo responsável pela organização e pelo controle social, pois detém um monopólio legítimo do uso da força e da coerção. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos o Estado Brasil, né? Que eu falo agora Estado com E maiúsculo. Ele tem uma Constituição que rege todas as leis, todo o ordenamento jurídico do nosso país está ali na Constituição. As leis, elas definem o que a gente pode, o que a gente não pode fazer, tá tudo ali,
né? E quando não está escrito ali, a própria Constituição vai falar que, vamos supor, o Código Penal vai definir isso, né? Ou o Código Civil vai definir isso. Então, isso vai depender, porque ali na Constituição não dá para trazer todo o ordenamento jurídico, né? Ela é uma lei maior e ela delega poder, né, para outros ordenamentos, que é o penal, que é o civil, né, para regular algumas outras situações específicas, né, que vai tratar cada ordenamento. Então, aí nós temos aqui que o governo, ele é soberano. O que ele é soberano? Ele pode decidir de acordo com aquilo, né, que ele, claro que ele tem que seguir a Constituição, mas ele vai seguir, né, ele vai seguir de acordo com aquilo que ele acha que é certo. Nós temos aqui hoje um presidente chamado Jair Bolsonaro, não é isso? Ele é o presidente do nosso país, ele governa o nosso país nesse momento. E ele vai definir, é claro que ele tem algumas regras, né, que ele tem que seguir, ele tem uma fiscalização dos outros poderes, né, porque o Jair Bolsonaro, o presidente, ele está no poder o quê? No poder executivo, tá? Que é o que executa, né? É o que gere, é a gestão do nosso país. Mas nós temos outros dois poderes, que são independentes e harmônicos. O que é isso? Eles devem ter harmonia entre eles, né? Um não pode ficar brigando com o outro, né? Ele tem que ter uma independência e tem que ser harmônicos. E o que acontece? O presidente Jair Bolsonaro, ele está lá no poder executivo. Ele é o chefe, né, do poder executivo. Mas nós temos o poder legislativo, que a gente vê muito falando aí hoje em dia, né? Do STF, o STF isso, o STF aquilo, né? E aí a gente tem o poder legislativo e a gente tem o poder judiciário também, tá bom? Aí hoje a gente tá vindo falar muito sobre isso, né? E a gente hoje não vai estudar a função do STF, né? Que é o Supremo Tribunal. A gente não vai falar disso hoje, né, que é o mais alto grau aí do judiciário, né? E também nós temos o poder legislativo, que é aquele que vai fazer as leis, né, que vão ser votadas. E aí a gente vai estudar um pouquinho sobre o poder legislativo aqui também. Então vamos lá. Então, Estado, você já entendeu o que é Estado com E maiúsculo, né? E a organização política do nosso país. Mas vamos continuar. Olha aqui para você entender. Nós temos aqui, ó, o Estado maior, que é o Brasil. Aqui nós temos ele dentro desse círculo vermelho, é o Estado. Aqui, dentro desse círculo verde, nós temos os territórios, né? E aqui nós temos uma Constituição, que ela vai regular tudo isso aqui. Aqui nós temos um governo e aqui a gente tem uma população, tá? A população, ela elege o governante. O governante, ele tem que seguir as leis que estão na Constituição. E a Constituição, ela também traz a proteção, né, do nosso território, né, que é o espaço que o nosso país ocupa. E o Estado maior, que é isso tudo junto. É população, é governo, é Constituição, é território. Tá bom? Entendeu? Então, dentro do círculo maior, que é Estado, que é o nosso país, né? Ele é composto por um território, ele é regido por uma Constituição, ele é governado pelos seus governantes, né? E ele tem uma população, tá certo? E a população, ela vai definir aí muita coisa, né? Dentro de uma república, porque ela define quem é que vai governar esse país, tá certo? E através daquilo que ela escolhe, daquilo que ela define, através dos vereadores, né? A gente vai estudar isso aí um pouquinho mais para frente, porque é a população também que vota, né? Definindo também, aí a gente vai definir as leis, porque são eles que levam o projeto de lei para ser votado, para ser aprovado ou para ser vetado pelo presidente. Então, isso tudo a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, vamos lá. Então, vocês entenderam a estrutura aqui? Então, nós temos Estado, Brasil, os territórios, a Constituição, né? Que ela vai reger tudo isso. O governo,
que é o que vai administrar, né, o Estado, e a população, que é a que vive dentro daquele país, né, e escolhe os seus governantes. Vamos lá, vamos continuar? E aqui nós temos o território, né? O território, ele é esse espaço ocupado, né? E todo esse espaço aqui, que a gente tem aqui o mapa do Brasil, né? E nós temos aqui essa divisão aqui. Aí a gente tem o espaço aéreo, não é só o espaço físico, né? Nós temos o espaço aéreo também do Brasil, que faz parte, que compõe o nosso território, né? E a gente tem também o subsolo, que é a parte interna, né? Tudo que está abaixo da terra, tem o solo, o subsolo também, que corresponde ao território. A gente tem a defesa, que são as divisas, né, do Brasil com outros países, e nós temos também a exploração comercial, que aí a gente vai tratar sobre as exportações, né, os negócios que o país faz com outros países, a exploração comercial, né, através do seu comércio internacional, que o seu país, o que o Brasil, ele vai negociar com outros países, tá certo? Então vamos continuar? Aqui nós vamos falar agora sobre população, né? O que é população? Isso é fácil de entender. A população são todos os povos, né? Todo povo que compõe aquele país, é toda a população. Então são todas as pessoas que moram, a população do Brasil, do nosso país, são todas as pessoas que moram aqui no Brasil. Isso é a população. Então vamos ver aqui a definição. População. A população, ela integram a população todas as pessoas residentes dentro do território estatal ou todas as pessoas presentes no território do estado num determinado momento, inclusive estrangeiros e apátridas. Aqui tem uma questão muito importante. Eu poderia perguntar para você, os estrangeiros que estão morando no país, ele faz parte da população brasileira? Sim, a população brasileira são todas as pessoas, né, que estão dentro do território nacional, que têm residência aqui, que moram, que vivem aqui. Então, todas essas pessoas fazem parte da população, tá certo? Isso é uma pergunta muito interessante que pode cair na nossa prova. Tá? Então, é importante que você saiba disso, né? Fazem parte da população, faz parte da população todas as pessoas que aqui residem, que aqui moram, certo? Então, vamos lá. Vamos para a definição agora do que é governo. O que é governo? Eu falei muito sobre isso aqui na nossa aula já, né? O governo é aquela pessoa, né? O governo, ela é a autoridade. É aquela que vai gerir, que vai o quê? Administrar o país, entendeu? Então, nós temos aqui, o governo é a autoridade governante de uma unidade política, que tem o objetivo de regrar uma sociedade política e exercer a autoridade. É a instância máxima da administração executiva, geralmente reconhecido como a liderança de um estado ou uma nação. A gente sabe que o governo hoje do nosso país está na mão de quem? Do nosso presidente da República, que se chama Jair Bolsonaro. Só dele? Não, porque a gente também tem os estados, os governadores, mas é claro que ele está, né, lá no topo. Todos os outros estão abaixo dele. Claro que os estados têm autonomia, porque nós falamos sobre autonomia, né? Mas é claro que essa autonomia também, ela é limitada, né, pelo governo geral, né? Que é o quê? Ele é exercido pelo presidente da República, certo? Então, vamos continuar. Poderes do Estado. Aí aqui nós temos o Estado, você vai entender como o Brasil, né? Quando a gente tem o Estado aqui com letra E maiúscula, você sabe que se trata do Brasil. Então, República Federativa do Brasil, tá? A gente tem aqui o Estado, e aqui o Estado, ele é dividido em 3 poderes. Isso é muito importante, você tem que saber.
Por quê? Isso vai cair na nossa prova, tanto a prova escrita quanto a prova oral, né? E as nossas atividades também você vai ter que responder isso lá. Então, preste bastante atenção. O Estado, ele é dividido em 3 poderes. O executivo, que é o presidente, os governadores, os prefeitos e os ministros. Então, a gente tem o presidente, que é quem? Jair Bolsonaro, governador do nosso estado, porque temos vários outros estados. O governador do nosso estado é o Ronaldo Caiado. E o prefeito? Agora a gente acabou de ter uma eleição para prefeito, né? Que aí a gente teve o Maguido, que faleceu, e aí o Ronaldo entrou no lugar dele, né? Então a gente tem o prefeito e a gente tem os ministros, tá? Os ministros, você sabe, a gente tem o ministro da saúde, o ministro da educação, o ministro de cada pasta, tá bom? Aqui nós temos o legislativo. Então, o executivo é aquele que administra tudo, né? Aquele que vai governar, que vai administrar o nosso país. Então, é o executivo, é aquele que executa, né? Ele vai cuidar de tudo. E aqui nós temos o legislativo. O que o legislativo vai fazer? O legislativo, ele vai criar as leis. Para isso que o legislativo serve. E o legislativo, ele é composto pelos senadores. Os senadores, eles são eleitos pelo povo, porque nós somos uma república. Então, é o povo que define, né? O seu governador, os seus governadores, tanto no âmbito geral, como o presidente ou os governadores estaduais, e o povo também que define os seus senadores, os seus deputados estaduais e federais e os seus vereadores, tá certo? Então, nós temos aqui o legislativo, ele é composto pelos senadores, pelo deputado federal, os deputados estaduais e os vereadores. E aqui nós temos o poder judiciário. O poder judiciário, ele é composto pelos juízes, desembargadores e os promotores, tá bom? Então tá, você já entendeu então? Os poderes do Estado são 3: executivo, legislativo, judiciário. O executivo, presidente, governadores, prefeitos e ministros. Legislativo, senadores, deputados federais e estaduais e vereadores. E o poder judiciário, juízes, desembargadores e promotores. Fácil, não é? Não é difícil, mas você tem que memorizar toda essa estrutura aqui dos poderes do Estado, tá? É muito importante que você saiba. Aí nós temos aqui um exemplo de uma campanha, né, para deputado federal. Aí eu trouxe um ícone, né, que é o Tiririca. Tiririca, ele foi candidato e ganhou, né, para deputado federal. E aqui, ó, vote Tiririca, pior que tá não fica. Esse era o lema dele, né, na sua campanha. Então, eu acho que no início era até uma brincadeira, né, e a gente sabe que política é uma coisa que tem que ser levada muito a sério, né, porque a gente está falando da administração de um país, né, a gente está falando de pessoas que vão estar ali, que vão organizar a nossa vida, né, que vão propor projetos de leis, né, que vão ser aprovados e essas leis vão começar a fazer uma diferença na nossa vida, porque a gente vai ter que começar a cumpri-las. Então, não é qualquer pessoa, né, que pode ser um deputado federal, um deputado estadual, né? Por quê? Porque essas pessoas, elas ocupam cargos muito importantes e as decisões dessas pessoas, elas interferem diretamente na vida de toda a população. Então, o voto é uma coisa muito importante. A gente tem que pensar bem quem a gente coloca lá para administrar o nosso país, né? E também há naquelas pessoas que vão propor os projetos de lei, né? Porque aqueles projetos, eles podem ser aprovados, eles vão ser votados, eles podem ser aprovados, eles podem ter um veto. O que é veto? Barrado pelo presidente da República, mas corre o risco
daquilo que aquela ideia que aquele deputado tem, ela ser aprovada, e aí isso já começa a interferir na nossa vida, no nosso dia a dia. E as leis, elas devem ser cumpridas, porque se você não cumprir as leis, você tem uma penalidade, não é isso? Então a gente tem que pensar muito bem na escolha dos nossos governantes, dos nossos deputados, tanto ali no Poder Executivo, que é composto pelo presidente, pelos governadores, pelos prefeitos, pelos ministros, e também ali pelo Poder Legislativo, tá? Que é o poder que define, né, que vai propor as leis que vão viger aí no nosso país, tá bom? E aí são quem? Deputados estaduais, deputados federais, vamos voltar aqui, ó. Deputados federais, deputados estaduais, os nossos vereadores, os nossos senadores, tá? E o Poder Judiciário, como é que é? O Poder Judiciário a gente vota também, a gente escolhe? Não. Esse poder a gente não vota e a gente não escolhe. Os juízes, né, os desembargadores e os promotores, eles fazem concurso público. Isso mesmo, é uma prova, né, que eles estudam muito para fazer essa prova, e as pessoas que vão compor no judiciário são pessoas que sabem, que entendem do ordenamento jurídico do nosso país, né? Então não é o povo que elege o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele é feito através de concurso, né? Tem muita gente que fala assim, a gente acha que o Poder Executivo e o Poder Legislativo também deveria ser feito dessa forma, né? Deveria ser feita uma prova, né, para a gente saber se aquela pessoa realmente tem a capacidade de estar ali, gerindo o país, organizando projetos de leis, né? Porque muitas vezes são eleitos pessoas aí no Poder Legislativo, senadores, deputados, vereadores, que não entendem nada de lei, de política, e aí ele vai exercer aquele trabalho ali que muitas vezes ele não está preparado para aquilo, né? Então eu até concordo que o Poder Legislativo sim, né? O Poder Legislativo poderia ser feito por meio de concurso, não como um cargo vitalício, como acontece lá no Poder Judiciário, né? O que é um cargo vitalício? É aquele cargo que fica para o resto da vida, mas com um tempo parecido, com um mandato parecido de 4 anos, ou 6 anos, ou 8 anos que seja, né? Que é o limite máximo aí, mas eu acho que eles também, o Poder Legislativo também, deveria ser feito dessa forma. Não sei, a sua opinião pode ser diferente da minha. E o Poder Executivo, esse não, né? O Poder Executivo eu acho que ele tem que ser realmente definido pelo povo, né? O povo deve escolher, o povo deve saber o que ele quer, né? Como gestor, como presidente, como governador, eu acho que essa escolha ela tem que ser do povo sim. Mas eu acho que o Poder Legislativo ele poderia ser feito por meio de concurso público também, porque aí a gente teria aí pessoas mais capacitadas, né, para propor os projetos de lei. Mas muita gente é contra, né? Então muita gente fala assim, não é importante que o legislativo sejam pessoas que o povo escolha, por quê? Porque ele vai estar mais próximo à sociedade, ele vai entender melhor o que a sociedade precisa, o que a sociedade busca, e ele vai ver essa realidade de perto e vai entender melhor na hora de propor os projetos, né? Então, o que a população de fato ela precisa? Né? O que ela pede? Então, se for uma pessoa que vai estar ali entendendo somente, né, da questão estrutural, né, de um projeto de lei e entender somente um ordenamento jurídico ou a composição de uma lei, ele não vai estar ligado na função principal, que seria o entender, né, o que a sociedade está buscando, o que a sociedade precisa de fato no seu dia a dia. Então, é por isso que o Poder Legislativo ele também, né, ele é composto por pessoas que são eleitas pelo povo. Vamos lá então? Vamos continuar? Então tá, aí a gente tem aqui, né, o Tiririca, né, que o Tiririca, ele foi um dos candidatos aí para deputado federal, ele ganhou
E aí, vamos saber, a gente tem aqui também o deputado federal Bob Esponja. Esse aqui eu trouxe só para você entender um pouquinho, né, sobre o que faz um deputado federal, né? A gente já sabe que o deputado federal, ele é eleito pelo povo, ele fica lá por 4 anos, 4 anos, né? Ele representa a vontade do povo, né? Então, durante a sua campanha política, o que ele vai fazer? Ele vai falar qual que é o seu plano, né? Quais são as coisas que ele vai propor, né? Quais são os projetos de lei que ele vai propor para que esses projetos beneficiem a população. A população vai analisar os projetos, a proposta daquele deputado, e se for de acordo com aquilo que a população espera, a população vai votar e vai elegê-lo, né? Então, o mandato dura 4 anos, ele representa o povo, a vontade do povo, e o que ele vai fazer? Ele vai elaborar e fiscalizar as leis, né? São as duas coisas que ele faz, ele não só elabora as leis, mas ele também fiscaliza a aplicação dessas leis. Ele vai acompanhar a aplicação do dinheiro público, né? Então, ele vai sempre estar acompanhando como é que aquele dinheiro público, se for um deputado estadual, né? Como é que está sendo a administração aí do governador, né? Como que está sendo a aplicação dos recursos. Então, ele faz esse trabalho também. Ele solicita a instauração, se for necessário, de uma fiscalização, né? Uma instauração de um processo administrativo, para saber se realmente aquilo que o governador está fazendo está de acordo, né? Se ele está realmente aplicando o dinheiro da forma certa, os recursos. Então, ele pode solicitar uma instauração de um processo e também ele vai definir a aplicação do orçamento, que é o que a gente falou aqui, tá? Então, aqui nós temos para deputado federal o Bob Esponja, isso mesmo. Imagine só o Bob Esponja como deputado federal. Você já sabe que eu acabei de ler para você, né? O que o deputado federal vai fazer, né? Quanto tempo ele fica, né? Qual é o tempo do mandato dele, que você sabe que agora já são 4 anos, né? Que ele vai ser eleito pelo povo, assim como o presidente, assim como o governador, né? E ele vai fiscalizar e elaborar leis, que essa é a função dele. Ele pode instaurar um processo administrativo para saber se aquele recurso público está sendo utilizado de uma forma eficaz, né? E ele também vai definir essa aplicação desse orçamento, né? Então tá. Agora imagine você, o Bob Esponja, que eu coloquei aqui, ele como candidato a deputado. Olha só o que ele está propondo. O caminho de um projeto de lei. Merenda escolar com lanche do Siri Cascudo. Essa é a proposta do Bob Esponja. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai analisar a proposta dele, né? Que ele vai fazer a proposta dele durante a campanha, né? A própria campanha dele, ele vai propor o que ele quer, né? Qual é o benefício que ele vai trazer para a nossa população. Então, ele vai falar, olha, eu vou criar um projeto que vai asfaltar as ruas, eu vou criar um projeto, igual o projeto dele aqui é uma merenda escolar, né? E o lanche do Siri com o lanche do Siri Cascudo. Ok, na merenda escolar vai ter um lanche do Siri Cascudo. Esse é o projeto dele. Aí, o que acontece? Ele ganha, a gente acha, ok, ó, um lanche do Siri Cascudo é bacana, eu vou votar no Bob Esponja para deputado. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse projeto, né, da merenda escolar com o lanche do Siri Cascudo e vai pegar esse projeto e apresentar na Câmara dos Deputados, né? Porque lá tem outros deputados também, né? E esses outros deputados vão analisar o projeto, vai pensar, será que um lanche do Siri Cascudo na merenda escolar é bom? É ruim? Né? Por que é bom? Por que é ruim? Se eles acharem que for bacana, o que eles vão fazer? Eles vão votar a favor do projeto do deputado federal Bob Esponja. Se a grande maioria falar não, um lanche do Siri Cascudo não é bom para merenda escolar,
Aí eles vão votar não, e o projeto não vai ser aprovado. E aí a gente não vai ter o lanche do Siri Cascudo. Entendeu? Então, qual que é a função de um deputado? Apresentar o projeto, né? É garantido que esse projeto vai ser aprovado? Não tem garantias. Ele vai ter que fundamentar esse projeto, ele vai ter que justificar, olha, o lanche do Siri Cascudo, ele vai ser bom para a criança porque tem vitamina tal, né? Porque a criança vai poder o lanche vai vir embalado individualmente, porque ele tem uma garantia de nutrientes para que o aluno possa estudar melhor. Ele vai justificar o porquê que o lanche do Siri Cascudo é legal, é bacana e porquê que os deputados têm que votar a favor. E a gente tem que ficar de olho também, gente, naquilo que os deputados estão votando. Porque muitas vezes alguns deputados podem propor projetos absurdos, né? E os outros deputados, eles têm que avaliar esse projeto e votar favorável ou não. Mas aquele deputado que você escolheu, que está lá te representando, se ele começar a votar a favor de alguns projetos que você acha que não tem nada a ver, que não é legal para a sociedade, você já tem que começar a pensar, olha, esse deputado ele não é bom, não vou votar mais nele. Por quê? Porque ele não tem que só propor projetos bacanas, ele também tem que votar, né, nos projetos que estão lá, né, expostos pelos outros deputados também. Então, também a gente tem que ficar de olho nisso, tá? No que o nosso deputado que a gente elegeu, ele está propondo como projeto e no que ele está votando, né? Pra gente saber se realmente ele está votando em projetos que são interessantes, né? Que vão funcionar aí pra gente na prática, né? Se vai trazer benefícios ou não, certo? Então tá, o projeto ele é proposto pelo deputado federal na Câmara dos Deputados, né? Então o deputado federal vai propor o projeto onde? Na Câmara dos Deputados, tá certo? Então vamos lá, vamos continuar? Aí aqui, opa, voltei. Nós temos aqui o deputado Bob Esponja, tá vendo? O deputado lê o projeto para a Câmara dos Deputados, aqui. Ele propõe o projeto lá na Câmara. Aí, o projeto ele vai ser o quê? Ele vai ser votado, né? O projeto é votado, depois dele votado aqui na Câmara, ele é mandado para o Senado, tá? Aí o Senado também vota nesse projeto, não é só lá na Câmara dos Deputados, não. O deputado ele propõe o projeto na Câmara, o projeto ele é votado, ok, ele vai lá para o Senado. Depois ele ter ido lá para o Senado, o que ele vai fazer? Ele vai lá para o presidente. Aí o presidente vai assinar o projeto. Mas o presidente ele tem o poder também de vetar esse projeto, né? De falar, não, esse projeto não pode. Mas tem algumas coisas, alguns projetos, algumas garantias lá, né? Que o que o presidente pode vetar e o que o presidente não pode vetar. Onde que está definido isso? Lá na nossa Constituição Federal, tá? A nossa Constituição Federal não é a nossa lei maior, a nossa Carta Magna, que a gente chama? Então, ela que vai definir se o que o presidente vai poder vetar e o que ele não pode vetar, tá certo? Então, como é que é a ordem do projeto? A gente vota no deputado, o deputado faz um projeto. O projeto é apresentado na Câmara dos Deputados. O projeto é votado lá. Ok, tudo certo. A grande maioria votou ok, vai para o Senado. Depois do Senado. Aprovado lá no Senado, grande maioria votou ok, os senadores. Aí o projeto é mandado para o presidente. Aí o presidente vai assinar esse projeto, né? E esse projeto, depois de assinado, sancionado pelo presidente, ele vai virar o quê? Lei. Aí a gente tem que obedecer, tá bom? Certo? Entendeu? Então, é assim que funciona, tá bom? Então, vamos lá? Agora, eu quero que vocês peguem aí o livro de vocês pra gente ler. Lembra que eu falei pra vocês pegarem o livro e deixar aí no canto? Então, tá. Livro de Geografia. Vamos lá para a nossa página 16, não é isso? Vamos ver se é isso mesmo? Que a gente falou tanta coisa aqui, né? Que eu acabei me perdendo aqui, é isso mesmo, página 16. Vamos ler juntos? Aí na página 16? Então tá. Na página 16 está falando sobre organização política, né? Que é o tema da nossa aula de hoje. Desculpa, eu bati aqui no microfone. Que é o tema da nossa aula de hoje, organização política. Então vamos ler? Então,
Organização política. Para que um povo se organize, é necessário um regime de governo, no qual todos se respeitem e obedeçam às leis elaboradas para um bem comum. Essas leis podem estar escritas em documentos oficiais ou simplesmente ser aceitas por todas as pessoas. Por exemplo, todos os cidadãos devem respeitar a Constituição, mas algumas tribos no interior da floresta amazônica nem sequer têm ideia do que é uma Constituição. Nessas tribos, as leis são as regras de convivência estabelecidas entre todos ao longo do tempo. No Brasil, o sistema de governo é o presidencialismo e funciona uma democracia. Nesse sistema, o povo escolhe um presidente e seus demais governantes através do voto direto, que é secreto. Isso é muito importante que você saiba. O voto, ele é secreto, né? E qual que é a nossa forma de governo? O sistema de governo? Presidencialismo, porque nós temos uma república, não é? Uma república federativa. Então, vamos lá. Para melhor organizar o nosso país, contamos com 3 poderes. Isso mesmo. Quais são esses 3 poderes? A gente já sabe. Executivo, legislativo e judiciário. Você tem que saber isso. Legislativo, executivo e judiciário. Ok. Para elaborar as leis, nosso sistema conta com o poder legislativo, não é? E a gente já sabe qual que é a estrutura do poder legislativo porque nós já estudamos, não é isso? Então, tá bom. Então, para elaborar as leis, a gente estudou também, acabou de ver como é que é feito um projeto de lei. Quem propõe o projeto? Onde que esse projeto tem que ser votado? Quem é que sanciona esse projeto? Então, você já sabe tudo. Então vamos lá. Para elaborar as leis, o nosso sistema, ele conta com o poder legislativo. Isso mesmo. Então, para elaborar as leis, o nosso sistema conta com o poder legislativo. Dele fazem parte os governadores e os deputados. Opa, governadores não, né? Deixa eu arrumar aqui, peraí um pouquinho. Deixa eu ver se está escrito aí, senadores. Ok. Então tá. O poder legislativo fazem parte os senadores e os deputados federais, que criam as leis nacionais. Os deputados estaduais são responsáveis pelas leis estaduais. E os vereadores, eles são responsáveis pelas leis municipais, não é isso? O Congresso Nacional, ele é composto pelo Senado Federal, formado pelos senadores, e pela Câmara dos Deputados, formado pelos deputados federais. Isso é muito importante. Eu quero que você pegue um marca-texto e grife tudo isso aí que nós acabamos de ler, porque isso aqui vai cair na prova. O que vai cair na prova? Eu vou perguntar para vocês, quais são os 3 poderes que existem no nosso Brasil? Né? Aí você vai responder o executivo, o legislativo e o judiciário. Eu vou perguntar para você, como que é composto cada poder? Como que é composto o poder executivo? Como que é composto o poder legislativo? E o poder judiciário? Você vai ter que saber, tá? Como é formada aí, né, a Assembleia Legislativa? Então, tudo isso você vai ter que saber. Então, eu quero que você leia com bastante atenção tudo que está nesse quadro azul aí, tá? Vamos ler novamente juntos, ó. Para elaborar as leis, o nosso sistema conta com o poder legislativo. Então, o poder legislativo serve para elaborar as leis. Dele fazem parte os senadores e os deputados federais. Senadores. Se você não lembra que a gente tem a Câmara, depois vai para o Senado? Lembra disso? Para aprovar o projeto? A gente viu isso lá, né? Então, como o poder legislativo ele é composto pelo quê? Pelos senadores e pelos deputados, lá na Câmara, não é isso? Os deputados estaduais, eles são responsáveis pelas leis estaduais. E os vereadores? Os vereadores pelas leis municipais, tá certo?
Então tá, o Congresso Nacional ele é composto pelo Senado Federal, formado pelos senadores, e pela Câmara dos Deputados, que é formado pelos deputados federais. Lembra lá no nosso slide, quando a gente estava falando sobre o projeto de lei? O projeto de lei ele não ia lá para a Câmara primeiro, para ser votado pelos deputados federais, as leis federais. Ele ia lá para a Câmara, né? E aí depois ele ia lá para o Senado Federal. Aí o Senado Federal, quem vai votar? São os senadores. E aí depois de votado, ele vai lá para o presidente o quê? Assinar, sancionar, certo? Ou vetar, né? Que ele também tem o poder de veto. Então vamos lá. Chamamos a Assembleia Legislativa o local onde os deputados estaduais se reúnem. Então agora a gente estava falando de quê? De lei federal, né? Agora, porque ali a gente estava falando de deputado federal, de senadores, lei federal. A lei federal, o trâmite dela é dessa forma. Vai para a Câmara, depois da Câmara vai para o Senado, depois do Senado vai para o presidente. E agora, a gente está falando de uma lei o quê? Estadual. A lei estadual, ela é apresentada lá na Assembleia, né? Na Assembleia, na Câmara Legislativa, não é isso? E quem é que fica lá? Os vereadores, né? Os vereadores também votam nas leis? Sim, a função dos vereadores também é bem parecida lá com a função dos deputados, né? Eles também vão votar, né? Eles vão apresentar projetos, eles vão votar nos projetos apresentados, não é isso? E eles também, né? Eles são eleitos também pelo povo. Então, eles sempre vão ter que estar atentos às necessidades da população, o que a população precisa, né? O que a população está buscando, tá certo? Então, vamos lá, vamos continuar. Para que a ordem seja observada e cumprida, a nação brasileira tem ainda o poder judiciário. Lembra que são 3? Executivo, legislativo, judiciário. Tá certo. Então, agora a gente vai falar sobre o poder judiciário, né? Que também o poder judiciário, ele é composto por quê? Pelos juízes, promotores e desembargadores. Juízes, desembargadores e promotores. Não é isso? E o que ele garante? A execução das leis, né? As leis, elas foram criadas pelo legislativo, não foram? O legislativo criou a lei, mas a execução dessa lei, a aplicação dessa lei, ela é feita pelo quê? Pelo poder judiciário, tá bom? Então, o poder legislativo cria as leis e o poder judiciário, ele executa, né? Executa não, ele executa as leis, né? Ele confere a aplicabilidade dessas leis, tá certo? Então, tá bom. E aí, vamos lá para o Poder Executivo? Então, a gente tem aqui embaixo, Poder Executivo. O Poder Executivo, ele é responsável pelo cumprimento das leis. Ele se divide em Poder Executivo Nacional, que é feito pelo presidente, e o poder pelo presidente da República e o vice-presidente e ministros. A gente sabe que o cargo mais alto lá do Poder Executivo é quem? O presidente, depois o vice e depois os seus ministros. Presidente, vice-presidente, ministros. Não é isso? Então tá. Aí, mas a gente tem o Poder Executivo, esse é o Poder Executivo Nacional, né? Poder Executivo Nacional, presidente, vice-presidente, ministros. O Poder Executivo Estadual, governador, né? O governador, ele tá lá no topo, tá? Do estadual, sim, ele tá lá no topo. Aí vem o governador, o vice-governador, né? Porque todo governador tem um vice, assim como o prefeito também tem um vice, né? E o presidente também tem um vice. Então, nós temos o governador, o vice-governador e os secretários, né? Secretários. Aí a gente tem o secretário da saúde, secretário da educação, né? Aí tem as secretarias, não é isso? A gente vê muito falar sobre as secretarias, né? Secretaria da saúde, secretaria da educação, né? Então, tem as secretarias estaduais. E o Poder Executivo Municipal? Vocês verem, ó, a gente tá lá no topo. Presidente, Poder Executivo Nacional, presidente, vice-presidente, ministros. Poder Executivo Estadual, governador, vice-governador, secretários. E aqui,
No mais baixo, a gente tem o quê? O municipal, que trata da nossa cidade, do nosso município. O nosso município é o quê? Goiânia. E aí a gente tem quem? O prefeito, o vice e os secretários municipais, tá certo? É fácil entender isso? É muito fácil, não é difícil. A gente sabe que a gente tem várias camadas aí de poderes, né? A gente tem o mais alto, que é exercido pelo Poder Executivo Nacional, que quem tá lá? Mais importante? Presidente. Importante, não importante assim, acaba sendo, né? Porque fica mais fácil de você entender essa lógica. Então, a gente tá lá no topo, presidente, Poder Executivo Nacional. Presidente, vice-ministros. Estadual. Aí a gente tem o quê? Poder Executivo, o quê? Estadual. Quem que é? Governador, vice, e aí a gente tem os secretários. Aí a gente tem o quê? O municipal, que é o prefeito, o vice-prefeito e os seus secretários. Certo? Você sabe quem exerce todos eles? Você vai fazer uma pesquisa disso para mim, tá? Qual que é o nome do presidente? Qual que é o nome do vice-presidente? Qual que é o nome dos ministros? Qual que é o nome do governador? Qual que é o nome do vice-governador? Qual que é o nome do prefeito? Qual que é o nome do vice-prefeito? Certo? Eu quero que você... E aí, essa história dos ministros, né? Os ministros que eu falo é os ministros do presidente da República, porque quem escolhe os ministros é o próprio presidente da República. E a gente vê que tem uma onda aí, né, meio bagunçada, todo dia muda o ministro da saúde. Então, a gente vê que tá muito bagunçada essa questão dos ministros, né? Os ministros têm mudado muito, o presidente tem trocado muito de ministro, por isso que eu nem vou pedir para vocês, para vocês se organizarem em relação à pesquisa em relação aos ministros, tá? Eu quero que você pesquise somente sobre o presidente, vice-presidente, governador, vice, prefeito e vice, tá certo? Vamos lá, então? Vamos agora para a próxima página. Então, gente, agora aí na página 17, nós temos as atividades, né, relacionadas a esse conteúdo que eu acabei de explicar aí para vocês. Então, vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre esses exercícios? Eu não vou fazer aqui junto com vocês, vocês vão fazer esses exercícios aí na casa de vocês e depois a gente vai corrigi-los, tá? Eu vou explicar os conteúdos, você vai fazer os exercícios e depois a gente vai corrigir. Mas a gente só vai dar uma lida nesses exercícios aí para que você faça eles, né, quando a gente finalizar a nossa aula. O que é necessário para que um povo seja organizado? O que você acha que é necessário para que o povo se organize? É necessário o quê? Um ordenamento jurídico, é necessário leis, não é isso? Por quê? Porque se a gente tiver leis e as pessoas saberem o que elas podem, o que elas não podem fazer, né? As pessoas se organizam melhor, não é isso? Porque se não tiver nada determinando o que é certo, o que é errado fazer, o que acontece? As pessoas vão fazer o que elas quiserem, não é? E vai virar o quê? Uma bagunça. Então, você vai escrever exatamente isso. O que é necessário para que um povo seja organizado? É necessário um regime de governo, não é isso? Em que todos se respeitem e obedeçam às leis. Então, é a necessidade de um regime de governo, porque se ter só lei funciona? Não funciona, porque tem que ter o quê? Se a pessoa não cumpre a lei, tem que ter o judiciário para fazer o quê? Para aplicar a penalidade para quem não cumprir. Então, é por isso que existem os 3 poderes, né? Tem que ter uma organização, que é feito através do Poder Executivo, né? Então, o Poder Executivo, ele faz a gestão, né, do nosso país, ou do nosso estado, do nosso município. Tem que ter as leis para as pessoas saberem o que elas podem, o que elas não podem fazer, né? Mas tem que também o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele vai garantir que as pessoas estão cumprindo essas leis, né? E aquelas que não cumprem as leis sofrem o quê? As penalidades aplicadas pelo Poder Judiciário. Entendeu? Então, você vai falar aí o que é necessário para que o povo seja organizado. É necessário da função dos 3 poderes aí. A organização, né? Um governo que organize tudo. É necessário as leis e é necessário o Poder Judiciário para garantir, né, o cumprimento dessas leis. Certo? Então, vamos lá. O que é
presidencialismo. O que é presidencialismo, gente? É um sistema de governo, né? E nesse sistema de governo, o que acontece nele? O povo, ele escolhe o quê? Os seus governantes. Através de quê? Através do voto direto e secreto. Então, a gente sabe o que é presidencialismo. Então, o presidencialismo é um sistema de governo. Presidencialismo é um sistema de governo. Nesse sistema, o que acontece? O povo escolhe os seus representantes, não é isso? Que escolhe o seu presidente, ou escolhe, é o presidente porque é presidencialismo aqui, né? Então, escolhe o presidente e os governadores, né? Através de quê? Através do voto. E o voto é direto e secreto. Então, o que significa voto direto? É você mesmo que tem que ir lá e votar, né? Outra pessoa pode votar por você? Não pode, somente você, tá? Você exerce o seu direito, o direito do voto, né? Direto, você vai lá e faz o voto e você não precisa contar pra ninguém em quem você votou, tá bom? Porque ele é secreto, tá certo? E nem pode, tá bom? Vamos lá, vamos para a questão número 3. Cite quais são os cargos que fazem parte do poder executivo. Você já sabe, nós estudamos lá. O poder executivo, ele é composto por quem? Pelo presidente, vice-presidente, ministros, governadores, vice-governador, prefeito, vice-prefeito, secretários, não é isso? Então, você vai escrever tudo isso que você já está careca de saber. Poder executivo, então, você sabe. Presidente, vice-presidente, ministros, governador, vice-governador, prefeito, vice e os secretários, né, do estado e secretário do município. Então, você já sabe como é composto aí, né, os cargos que fazem parte do poder executivo. Poder legislativo, gente, poder legislativo, você sabe também, são o quê? Deputados estaduais e federais, senadores, então vamos na ordem, né? Senadores primeiro, tá no topo. Senadores, deputados federais, deputados estaduais e vereadores, não é? A pirâmide é assim, lá no topo, senador, depois deputados federais, deputados estaduais, vereadores, tá bom? Vereadores são aqueles lá do município, né? Os deputados estaduais dos estados, eleitos pelos estados, os deputados federais e os senadores, certo? Então, vamos lá, agora vamos para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, quais são os cargos? Juízes, que mais? Promotores e que mais? A gente já estudou. Desembargadores, né? Então, juízes, desembargadores e promotores, certo? Então, você já sabe como você vai responder essa questão aí. Vamos para a próxima página. Página 18 agora, página 18. Escrevam o nome de 3 ministros que auxiliam o presidente da República. Então, você vai pesquisar o nome de 3 ministros. Pode ser o ministro da Educação, pode ser o ministro da Saúde, pode ser o ministro da Fazenda, né? Você vai escolher. Você vai escrever o nome dos 3 ministros que ajudam aí, né, o presidente da República, tá bom? Você sabe que os ministros são escolhidos pelo presidente, ok? Certo. Responda, qual que é o papel do poder executivo? Executivo, ele vai executar as leis, não é isso? E o poder legislativo? O poder legislativo, ele vai criar as leis, E o poder judiciário? Ele vai garantir o cumprimento das leis. Então, a gente já sabe isso aí, você já sabe, através dessa aula aí, da explicação, então você já sabe como é que funciona isso tudo. Vamos lá, então? Vamos para o exercício número 6. Quem exerce nos estados? O poder executivo. Quem é que exerce o poder executivo? Quem? Nos estados. Governador, vice-governador, não é isso? E os secretários. Então, você vai colocar governador, vice-governador e secretários. E o poder legislativo? Deputados estaduais, do estado, né? Aqui está perguntando do estado. Então, o poder legislativo do estado, ele é desempenhado através dos deputados estaduais, deputados estaduais. E o poder judiciário?
juízes do Tribunal de Justiça. Os juízes têm juiz federal, né? Juiz estadual. Então, o Poder Judiciário são os juízes do Tribunal de Justiça do Estado, tá? Do Tribunal de Justiça do Estado. São os juízes estaduais, certo? Então, tá bom. Eu acho que agora você já sabe tudo aí que você tem que responder, né? Vamos lá? Então, já tá tranquilo? Então, vamos falar um pouquinho sobre a Câmara. Vamos lá? Acabou não. Você vai responder essas atividades aí. A gente já tá com 1 hora, né? Então, vou fazer o seguinte. A gente vai continuar falando da Câmara na próxima aula, tá? Eu quero que você responda essas questões, releia todo esse conteúdo. Se tiver necessidade, assista essa aula novamente para você entender tudo que nós falamos e vai ficar de tarefa de casa no caderno. Preste atenção. Mapa mental. Você vai organizar um mapa mental com tudo isso que eu expliquei aqui nessa aula. Você já sabe fazer um mapa mental, não sabe? No mapa mental, você vai colocar a ideia principal, né? É como se fosse um resumo de tudo aquilo que a gente aprendeu. E aí, você vai colocar desenhos que facilite você a lembrar, né, sobre aquele assunto, tá bom? Então, você vai aí agora terminar de fazer as suas atividades, organizar o mapa mental no seu caderno, tirar foto de tudo e mandar para mim. Gente, uma coisa muito importante. Preste bastante atenção nas palavras que você está escrevendo. Acabou de escrever? Leia para saber se está tudo certo, tá? Comece a escrever com letra maiúscula sempre. Pontue a sua frase, tá bom? E capriche nessa letra. Tem letra que eu não tô entendendo nada, aí não tem jeito, né? Outra coisa importante, aponte o seu lápis ou utilize uma lapiseira. Tem gente que está escrevendo com lápis e eu não estou conseguindo enxergar, porque a ponta do lápis está grossa e aí não tem nitidez na hora de tirar a foto, eu não consigo ver se a questão está certa ou se a questão está errada, tá bom? Então tá, ótima aula para vocês e amanhã a gente não tem aula, amanhã seria a aula presencial, né, quinta-feira, mas a gente vai ter então, na sexta-feira a gente não tem ética, a gente continua com geografia, tá? Pra gente finalizar esse assunto aqui em geografia, pra gente já começar mesmo, deixa eu ver aqui no nosso livro, já o capítulo 2 aí, que é o segundo bimestre, tá bom? Então tá, sexta-feira, geografia, eu te encontro aqui na nossa sala virtual. Beijo grande, ótimo trabalho, faça um mapa mental bem bonito, tá bom? Tchau, tchau!